que a gente tem que ver? O de Z, que na verdade é a primeira a ser calculada. Como é que fica a variação de Z agora? Z começa onde? No plano XY. E ele é zero, né? Qual é a equação? Isso. Qual é a equação do plano Y? Z igual a zero. Então, vai de Z igual a zero até onde? Até aqui. Z igual a Y ao quadrado. Ah, mas Z não está dependendo de X. Não precisa. Ele pode, mas ele não precisa. Ele só depende de Y. Mas o Z poderia depender das outras duas, porque ele é a primeira a ser integrada. Certo? Tudo bem? Então, o Z é a primeira, o Y é a segunda e o X vai ser a terceira. Eu analisei o X primeiro, vim para o Y. O Y poderia depender de Z, mas não pode mais depender de X. Depois o Z é a última, ele poderia depender dos três, dos dois. Só depende de Y. Ok, melhor assim. Se eu quiser calcular o volume desse sólido, como é que eu calculo? O volume dessa região é a integral tripla nessa variação aqui de dV. Certo? Esse é o meu volume D, na região D. Isso aqui me dá o volume desse cara aqui. Se eu tivesse uma função f de x, y, z, que me desse a densidade, então essa integral aqui sobre d de f dv me daria a massa desse sólido. E assim por diante. É claro isso? Sim, professor. Valeu, viu? Beleza? Então, ó, fica como exercício aí para vocês fazerem, para vocês tentarem. Como seria a variação de uma integral tripla se ao invés de eu fazer entre o plano XY e o cilindro, eu fizesse entre o cilindro e esse plano aqui de cima. Ó. Esse plano aqui de cima é o plano Z igual a 1. Tá? Pensa aí. Muda muito pouca coisa, mas muda. Tá? Pensa aí, depois vocês me falam, tirar dúvida na próxima aula. Tá? Vou deixar aqui. Seria essa nova variação. Jogo para vocês pensarem. Próxima dúvida. Pamela, Oi, pode ser a sua? pode. Ó, eu entendi qual é a dúvida. O que que acontece? Só vamos fazer um retorno para quem não acompanhou lá no Classroom. A Pamela estava com dúvida com relação à fórmula do mx e do my, certo, Pamela? Certo. Porque tá dúbia em relação ao que o Cláudio apresenta no vídeo dele, ficou dúbio. Por quê? Basicamente, o que acontece é o seguinte: a fórmula que o livro apresenta é uma fórmula mais é menos generalizada, ela é mais direta, e o Cláudio apresenta uma fórmula mais genérica. As duas estão certas, as duas se equivalem, só que elas apresentam uma diferença de notação, e é isso que está dando confusão. Qual é o problema? Quando eu vou calcular o momento de uma região, e agora eu estou falando de integral dupla, o que ele faz? Ele usa, por exemplo, se eu vou calcular o momento em relação ao eixo y, eu tenho que usar essa distância aqui. Essa distância é esse tamanho aqui. Ou seja,
a distância é x. Então, o momento em relação ao eixo y é a integral dupla, certo? De x vezes a densidade vezes a área sobre o R. Certo? O que o Cláudio fez? Ao invés dele falar do eixo Y, ele fala de um eixo qualquer. Ele fala de um eixo qualquer. Esse futuro está me irritando. Agora, voltando. Eixo Y. Qual é a equação do eixo Y? Quem pode me dizer? A equação do eixo Y. Tá travado? Alô? Tô pegando uma colinha aqui. Travou? Pra mim travou aqui, agora voltou. Qual é a equação do eixo Y? Eu acho que a gente não sabe, na É verdade. a densidade vezes o... Não. Presta atenção na pergunta. Ah, não? A equação, qual é a equação do eixo Y? Eu não estou falando de equação de fórmula nenhuma, estou falando de equação do eixo. Quando x é igual a zero? Equação do eixo Y é x igual a zero. Certo? Certo. A equação desse eixo aqui, ó. Esse eixo marrom aqui, sabe qual é? Esse ponto aqui é um ponto x0. Qual é a equação desse eixo? X igual a x0. X igual a x0. Certo? Agora, pense que eu quero calcular a mesma coisa que eu calculei lá, só que agora, ao invés de ser em relação ao eixo y, eu quero em relação a um eixo x0 qualquer. Eu vou pegar um ponto e vou fazer a distância desse ponto até esse cara. Essa é a minha distância. Que ponto é esse aqui? X. Quanto vale essa distância? X menos x0. Tudo bem ou não? Tudo. E aí, ao invés de eu calcular o momento em relação ao eixo y, o Cláudio faz o momento em relação ao eixo x igual a x0. Observe que tem uma diferença entre as fórmulas. Aqui é um eixo, aqui é uma equação. Nesse aqui, quando o x0 é igual a zero, o x igual a zero é o eixo y. Então, esse momento é o momento, é a equação geral para os momentos em relação aos eixos paralelos ao eixo y. Um deles é o y, que é justamente quando o x0 é igual a zero. Isso aqui é o eixo y. Então, como é que fica a equação dele? É uma integral dupla de R. Quem é a distância? X menos x0, certo? É assim que eu espero que esteja lá. Uhum. Delta de xy dA. Certo? Certo. E aí, quando eu faço x0 igual a zero, ou seja, quando eu atribuo ao ponto x0 o valor zero, eu estou nessa fórmula aqui.
Esclareceu a confusão? Acho que sim. Sim. Sim ou não? Então, faço de novo. Não, eu entendi. Perguntas em cima. É que eu tô tentando achar o exercício, porque teve um exercício da lista que a gente fez que deu certo. Aí no outro não deu certo, e daí a gente usou o outro modo. Então, mas não existe outro modo. O modo é o mesmo. Então, por isso mesmo que eu tô achando estranho, porque se é a mesma coisa, não era pra dar errado. É que eu não consigo achar, eu não tô achando o exercício. Mas eu entendi, Entendi. obrigada. A equação é a mesma, ela só está escrita de forma diferente. Uhum, Certo? Essa daqui, essa fórmula do jeito que está aqui, ó, MY, ela só serve para calcular o momento em relação ao eixo Y. Essa fórmula aqui, ela serve para calcular o momento em relação a qualquer eixo paralelo ao eixo Y. Então, essa fórmula ela é mais geral, entendi. certo? É que o livro apresenta essa. Depois ele até, não lembro se ele Então, apresenta a fórmula para ela. exatamente isso, lembrei. Teve um exercício que ele me deu qual que era o eixo, é o valor de Y. E daí você tinha que usar o método não geral, entendeu? A fórmula menos geral. Agora entendi. Não, se ele te deu um valor para Y, então tem que ser a geral. Ué? Porque se é um eixo que não é o Y nem o X, ou seja, se é Y0, se é Y2, Y1, X1, X2, aí é essa fórmula que eu tenho que usar, e não essa. Então, pode ser que seja por isso que deu errado, porque você usou a fórmula errada. Porque a fórmula geral e a fórmula específica inverte a variável que aparece na fórmula, entendeu? Porque essas duas fórmulas aqui são análogas. Aqui aparece o Y e aqui aparece o X. Uhum. Então, quando eu olho para isso aqui, essa fórmula é a que calcula o momento em relação ao eixo Y, certo? Certo. Entendeu? Agora, o MX, quando eu vou calcular a fórmula geral para o MX, vai ser um MY igual a Y0. Porque os eixos paralelos ao X são da forma Y igual a Y0. Então, essas duas fórmulas se equivalem. Então, se você tinha um eixo específico para calcular, você tem que usar essa fórmula. Se o eixo é do tipo y igual a uma constante, é essa. Se for x igual a uma constante, é essa. Uhum. Tá bom? Tá bom. Veja lá, depois se você tiver mais alguma dúvida, me escreve que a gente vai tentando fazer alguma coisa. Tá bom. Mais Obrigada. dúvidas? Imagina. Quem mais tem dúvida? Eu tenho uma, apesar de estar um pouco Pois atrasada não. na matéria. Quando eu tive que fazer um exercício que eu tive que mudar de coordenadas para coordenadas polares, eu tive muita dificuldade na hora de identificar como que fica os meus limites de integração depois, de mudar de um número fixo ou de uma equação para θ. Tá. Eu não tenho nenhum caso específico, mas se você pudesse dar uma Sim, esclarecida em vamos relação a fazer. É isso. importante. Ó, outra coisa. A, 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 a lista que nós estamos agora é a 4, é isso? Que é justamente essa aí, não é? De polar. Exatamente. Foi onde eu senti dificuldade. Tá, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. A gente sempre, o que eu tinha planejado era dar a lista numa aula e ela ficar até a aula seguinte. Aí na aula seguinte dá uma outra lista para você resolver até na próxima aula. A minha intenção era fazer isso justamente para não haver acúmulo de listas em aberto. Mas se vocês estão sentindo dificuldade,
que vocês acham de dar a lista aqui e você ter até a próxima... Mas aí, pelo menos, vocês vão ter mais tempo. A única coisa é que aí vai ter um período de acúmulo de listas. Mas se vocês acharem que tudo bem, o que era para ser entregue hoje, eu até coloquei lá já no Classroom para sexta-feira. E aí vocês têm mais tempo para fazer a lista. Se vocês preferirem, a gente faz assim. Hoje, eu acho que uma ideia legal também, não sei, que eu tô sentindo, é tipo, você deu a lista, aí a aula seguinte, a entrega da lista, você dúvidas sobre essa lista. E daí a gente não fica, por exemplo, essa aula agora, é de dúvida geral, mas seria mais legal se fosse sobre o último vídeo, certo? E daí, se a gente já tivesse feito a lista do último vídeo, acho que teriam mais dúvidas ainda mais específicas da última aula, de integral triplo. Sim, também. Mas, enfim, ó. Deixa eu só... Vocês estão conseguindo me ouvir? Pra mim começou a falhar bastante, mas eu acho que é por causa da minha internet que começou a chover e tudo mais. Não, Pra mim travou também. Deu uma travadinha, mas eu também acho que com certeza. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu vou tentar falar um pouco sobre essa questão de transformação de uma coordenada para outra, para ajudar vocês, mas se der muito ruim, depois eu não prometo, mas eu tento fazer um vídeo sobre isso. Mas, basicamente, o que nós temos é o seguinte. Quando a gente fala de coordenada polar, a gente precisa entender que a ideia de trabalhar com coordenada polar está diretamente ligada a trabalhar com regiões circulares, ou seja, Zé, tá travando. Não tô ouvindo mais nada. quando eu estou trabalhando com regiões circulares. Travou? Oi? Agora voltou. Então, ó, coordenada circular está diretamente ligado a regiões circulares. Por que isso? Quando eu penso na circunferência, vamos pensar aqui para a circunferência de raio A. Qual é a equação dela? E centro na origem. Sempre pensando no centro na origem. x2 mais y2 igual a a ao quadrado. Agora, como é que fica a equação de uma circunferência centrada na origem de raio A em coordenadas polares? A gente não pode esquecer que a relação entre coordenadas polares cartesianas, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Certo? Essa é uma das relações que eu tenho. Então, aqui, eu vou trocar o x quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado. Isso vai ficar igual a ao quadrado. Quando eu faço isso, efetivamente, eu vou ter que o r
é igual a mais ou menos A. Eu vou extrair a raiz quadrada aqui, vai ficar módulo de A, R vai ser mais ou menos A. Só que para eu descrever essa circunferência, efetivamente, basta que eu use o R igual a A. Essa é a equação da circunferência em coordenadas polares. Tá claro? Sim. Travou? Muito bem. Tá Então, com um pouco de delay só. tá. Então, o que acontece em coordenadas polares? Então, eu venho para cá, saio daqui, e eu pego a mesma equação, certo? De raio A. E agora eu vou olhar a variação de R e a variação de θ. Nesta equação, que agora está escrita em coordenadas polares. Ou seja, qual é a equação dessa curva? R igual a A. Bom, qual é a variação do raio? A variação do raio sempre vai ser da origem para fora. Essa é a variação de R. E ele vai variar para todo lado. Em todas essas variações, ele sempre varia de 0 até a circunferência, concorda? Essa é a variação do R. Quando chega aqui, ele para. A variação do R fica de 0 até R igual a A. Esse R igual a A podia ser outra curva. E podia, inclusive, depender de θ, coisa que essa não depende. Agora, qual é a variação de θ? Para eu poder descrever essa região inteira, o θ precisa começar aqui, que é o θ igual a 0, e eu não posso esquecer que a variação do θ é angular. Eu tenho que rodar isso até dar a volta toda. Só assim é que eu preencho a minha região inteira. Quando eu dou a volta toda, quanto vale esse θ? 2π. Então, essa variação de θ vai ser de θ igual a 0 até θ igual a 2π. Então, essa é uma variação geral e essa é a mais simples de todas as variações em coordenadas polares. Por quê? Porque a transformação de polar para cartesiana e vice-versa faz com que, quando eu reescrevo uma circunferência em coordenadas polares, eu transformo essa circunferência num retângulo. Por isso que fica fácil. Porque essa variação aqui, ó, deixa eu destacar isso aqui, ó. Essa variação aqui no eixo polar é um retângulo. Certo? Se eu pegar aqui, ó, R e θ, ela é um círculo enquanto eu estou falando no eixo X e Y. Mas se eu mudar para o eixo Rθ, o R está variando de 0 até A e o θ está variando de 0 até 2π. Isso é um retângulo. Então, no eixo Rθ, essa região vira um retângulo. Por isso que ela é fácil de integrar. E por isso que é bom trocar de coordenadas cartesianas para polares quando a minha região é circular ou parte de um círculo. Mas essa facilidade. Tudo bem? Sim. Quando é esse caso mais geral, assim, que ele vai de 0 até 2π, é muito fácil de identificar na hora que a gente Isso não é caso geral, Catiele.
Isso É, não é um caso geral. quando ele vai nesse caso mais fácil, porque a gente desenha e a gente consegue ver isso. Agora tem um exercício que a gente encontra o θ e daí a gente precisa encontrar até onde vai esse θ. E essa tá sendo a minha dificuldade, porque o desenho ele não fica implícito isso, sabe? Não fica fácil de identificar. Ó, vocês precisam, uma das coisas que é importante para poder identificar isso tudo é saber desenhar os gráficos polares. Porque eu tenho sempre eu vou ter uma equação, em geral, né? Sempre não, mas em geral. O R está em função de θ, e à medida em que eu vou variando o θ, eu vou encontrando os pontos de R. Por exemplo, R, um exemplo que a gente fez em sala, se não me engano, 1 mais cosseno θ. Ou menos, enfim, tanto faz. Certo? Aqui eu tenho uma função de θ. E eu tenho que olhar as variações de θ para que eu possa desenhar o gráfico, de forma que ele se complete. O outro exemplo que eu dei foi R ao quadrado igual a... 4 Alguém me lembra? cosseno de θ. 4 4, cosseno de θ. 4 cosseno de θ. Nesse caso específico, a gente ainda tinha uma limitação para o θ. O θ não podia variar mais do que... ele tinha que variar entre menos π sobre 4 e π sobre 4. Então, eu só posso variar o θ nessa região. Se eu quero integrar alguma coisa, é dentro dessa variação. Professor, Não dá Acho que eu para fazer, entendi. só para fechar, não dá para encontrar as variações de R e θ se eu não souber fazer gráfico. Ah, eu entendi qual que foi o meu erro, então. Quem estava falando? eu, Mariana. Professor, Ah, então, você passou uns exercícios de semanal, mas eu acabei fazendo alguns extras e eu tive dificuldade no exercício 29, 29 que de sessão. dá 15,3, aproveitar que você está nesse assunto. Tá. Altura média de um hemisfério. Sim, mas eu tive dificuldade do θ, nos limites do θ. Certo. Ó, eu vou tirar essa dúvida rápida, porque na verdade, eu ia parar a aula 9h30, porque eu tenho que preparar outra aula. Então, aproveitem bem essa dúvida, que é a última, tá? Exercício 29, seção 15.3. Ó, ele pede a altura média do hemisfério Z igual a raiz de A ao quadrado menos X ao quadrado menos Y ao quadrado. Eu nem precisaria desenhar, mas o hemisfério significa, né, a metade superior da esfera aqui, ó. Então, aqui está o eixo Z, X e o Y. Então, esse é o meu... Ele quer a altura média disso, certo? E aqui é uma esfera de raio A. E aí, ele fala isso em cima desse disco aqui, ó. Óbvio, né? Por quê? Porque esse disco é justamente a região de integração, ou a região, o domínio desse hemisfério, certo? Então, em coordenadas cartesianas, esse disco tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Agora, é muito mais fácil eu resolver isso usando coordenadas polares. Por quê? Primeiro, a função que eu quero calcular o valor médio, ela já envolve o x quadrado e o y quadrado, que eu consigo trocar isso por alguma coisa mais fácil, quando eu escrevo isso em quadrados polares.
E segundo, porque a região de integração é um círculo. Então, isso tudo são indicativos de que em coordenadas polares é mais fácil. Então, vejam, essa equação como é que ela fica em coordenadas polares? Certo? O Z, não posso esquecer, é o meu f de xy, certo? E agora eu vou ter um f de rθ. Essa função vai ficar raiz de a ao quadrado. Isso aqui, ó, eu posso escrever como sendo menos x2 mais y2. E isso aqui eu sei que é ao quadrado. Então, a minha função fica assim. Beleza? E aí, qual é a minha região de integração? É essa aqui. Essa é justamente a região que a gente tinha falado lá atrás. Ó. A mesma região. Então, quais são as variações de r e θ? Essas aqui. R de 0 até A e o θ de 0 a 2π. Certo? Aí, o valor médio, como é que eu calculo o valor médio? Integral dupla na região de f de xy dA sobre a área de R. Quem é R? É o círculo. Eu preciso de uma integral para calcular a área do círculo? Não. A área do R é π raio ao quadrado. A parte de baixo eu já sei. A parte de cima. Então, falta calcular essa integral aqui. A princípio, essa integral seria a integral sobre aquela região lá. A minha função é A2 menos x2 menos y2. dA. Aí, isso aqui eu vou trocar agora por coordenadas polares. Então, no lugar disso aqui, vai entrar raiz de A2 menos R2. Certo? Tá aqui. Então, aqui eu tenho integral de A2 menos R2. E no lugar de dA, em coordenadas polares, quem é o dA em coordenadas polares? Quem sabe me dizer? É o RD. R de θ? R dr dθ ou R dθ dr. Aqui vai só depender da ordem de integração. Mas eu não posso esquecer que ele tem um R. Então aqui vai aparecer um R. E aí agora eu vou colocar aqui dr dθ, mas poderia ser dθ dr dependendo da ordem de integração que eu escolhesse. Certo? Agora, uma vez que a ordem de R e θ são essas duas aqui, e as duas estão entre constantes, eu poderia escolher qualquer uma delas primeiro. Certo? Então, ó, a variação de R de 0 até A e a variação de θ de 0 a 2π. Com isso, eu calculo essa parte aqui, essa integral aqui. A parte de cima. A área de baixo eu já sei, eu tenho o valor médio. Como é que eu calculo essa integral aqui? Quem sabe me dizer? Como é que eu calculo a primeira das integrações? Eu colocaria os 2 elevado a meio. Daí coloca mais um, fica 3 meios. Não. Não é nem a substituição trigonométrica, Christian, é a substituição simples. Basta eu chamar A2 menos R2 de U menos 2R dr igual a du. E aí eu troco isso aqui, vai ficar raiz de U, o R dr vai ser menos meio de du, e aí você segue o jogo. Tá bom?
dúvida. Fechou? É mais fácil ainda. É mais fácil do que substituição trigonométrica. Moçada, tudo bem? Podemos encerrar? Obrigada, professor. Esclareceu, Mariana? Tranquilo. Sim. Ótimo. Fala, Cristian. Não, tranquilo. Tudo bem? Todo mundo está de Beleza. acordo? Então, ó, a lista que era para ser entregue hoje, eu vou deixar para sexta, tá bom? Hoje eu vou colocar outra lista, obviamente, referente à outra matéria, da aula passada. Da matéria que eu vou colocar hoje. Tá joia? Ô Zé, Sim. se der, você consegue postar junto a sessão do livro inteira? Eu acho que ajudaria a estudar. Ah, então, a Sandra até tinha me passado um link do livro, e só que acho que esse link agora parece que está apresentando problemas. Eu vou tentar. Eu tenho uma versão do livro não muito convencional, eu vou tentar tirar um pedaço, porque eu também não posso ficar postando o livro sem ser uma obra regularizada, né? Senão a gente estaria fazendo plágio. Então eu vou tentar ver se eu acho, consigo esse link do livro mesmo, da editora, para a gente poder colocar lá para vocês, Tá bom, valeu. tá? Se não for assim, não dá para pôr. Ah, a última coisa, quando eu coloco lá a Fernanda tá aí? A Diniz tá. É ela mesma. Ó, porque ela tinha me feito uma pergunta, agora que eu lembrei disso. Deixa eu achar aqui. Eu não sei se todo mundo já tem essa, já teve essa percepção, mas quando eu coloco as atividades, ou eu coloco em forma de material, ou eu coloco em forma de atividade. Porque na atividade eu consigo colocar para vocês se vai ter nota ou não e data de entrega e aonde vai ser colocado isso, certo? Acontece que normalmente a atividade e isso aqui, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é uma atividade e dentro dela tem o que eu quero que vocês façam. Então o que me interessa que vocês façam é esse aqui de dentro. Só que para o Classroom fica em aberto, se você não fizer alguma coisa que eu nem sei o que que é, fica em aberto que você não entregou essa atividade aqui. Mas o que me interessa é o que está dentro. Então, se você respondeu o questionário, mas não deu um ok para essa atividade, ele vai deixar como se você tivesse pendente essa atividade. Tá? Mas isso não faz muita diferença, porque o que me interessa é a resposta do questionário. Tá? Assim como, por exemplo, eu coloco lá a devolutiva da lista, eu também coloco como atividade. Você devolveu, para mim já está valendo. Aqui está com 41 entregues. Então, alguém deu como feita esta atividade, mas o que eu preciso é do envio do arquivo. Tá? Então, são coisas diferentes, por isso que dá essa confusão aí. Tá? Então, se alguém ficou com dúvida, depois me fala. Fernanda, eu consegui te responder? Eu sei que você está sem áudio, mas ficou claro? Eu espero que sim. Pessoal, é isso aí então. Chega por hoje. Abraço a todos. Até sexta. Beleza, valeu, professor. Falou. Até, professor. Tchau. Até mais. Tchau, prof.